Oi, 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 tudo bem com vocês? Então, eu decidi fazer um vídeo mostrando o processo de pintura porque eu queria que as pessoas colocassem esse vídeo quando elas estivessem desenhando ou pintando e pintassem junto comigo, porque é o que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de colocar um vídeo de uma pessoa desenhando e pintando, para quando eu for desenhar e pintar, eu, tipo, fazer com ela, não me sentir sozinha. Então, hoje eu tô pintando um quadro que era de um desenho que eu já tinha feito no sketchbook, e aí eu decidi pintar ele numa tela, que achei que seria legal ver como ficava numa pintura mesmo. E aí eu tô usando um lápis da Faber-Castell. Eu não sei qual é a numeração dele porque apagou, mas se eu não me engano, é 6B ou é 4B. Para pintar em tela, eu não gosto muito de pintar com. Eu não gosto muito de desenhar o rascunho com esses lápis de numeração muito alta, porque eu acho que o rascunho fica muito escuro e depois, quando passa tinta em cima, como eu usei tinta de tecido, fica um pouquinho ruinzinho de cobrir, sabe? Mas você pode usar o HB normal ou o 2B, que fica legal. E para apagar, eu usei o limpa-tipo, porque eu tô sem borracha. Eu falei assim: ah, vou usar o limpa-tipo. Eu tô tentando evitar usar muita borracha também. E é isso. Então, eu tava ouvindo uma musiquinha e decidi gravar o áudio por cima pra não ficar com a música, sabe? Aí eu tô fazendo o rascunho da mão e eu particularmente gostei mais desse rascunho da mão, dessa primeira mão, do que da segunda. Eu achei que a segunda não ficou do jeito que eu queria e a pintura também não ficou tão bem quanto eu esperava. Mas eu queria colocar esse vídeo mesmo assim, porque assim, eu não sou pintora profissional, nem ilustradora, eu tô aprendendo a pintar agora. Eu nunca fiz aula de pintura nem de desenho. E, aliás, eu pretendo fazer ainda, mas eu decidi pintar e filmar, né? Mesmo que não esteja perfeito. Aí agora eu tô fazendo o rascunho da segunda mão. E eu botei a cabeça bem em frente à câmera porque eu não tava enxergando. Eu fiz uma gambiarrazinha e não tava enxergando o que eu tava fazendo. Então, olha, você vai vendo que eu vou tendo muito problema pra fazer essa mão. Eu vou apagando, fazendo de novo, aí eu apago, faço de novo e ela não ficou do jeito que eu queria no final. Nem a parte do punho, né? Os dedos também não ficaram tão bons quanto eu queria na hora de pintar, ficou pior. Mas acontece, gente. O primeiro ficou bom, o primeiro eu gostei, fiquei satisfeita com o desenho, com o rascunho, mas a segunda tava difícil. E eu lembro que quando eu fiz o sketch no meu caderninho, essa mão também foi dificilzinha de desenhar. Eu apaguei algumas vezes, mas saiu. Ficou mais bonitinho no sketch do que no quadro, essa segunda mão. Então eu vou deixar vocês aí com o vídeo e quando eu tiver mais alguma coisa legal pra falar, eu volto. Algum detalhe, assim, tá bom? Então, vocês vão ver que a câmera mudou de ângulo e não mudou muita coisa, só mudou o ângulo mesmo. Para a escolha da tinta, eu comecei primeiro fazendo uma misturinha para fazer um marrom. Eu usei tinta acrílica, vermelha, branca, preta e amarela para fazer um marrom e depois eu fui acrescentando mais branco para ficar do tom que eu queria, que era um pouco mais claro, mas era para fazer o contorno da parte mais escurinha da mão. Então eu usei tinta acrílica, né? Da marca Acrylex, se eu não me engano. E nesse quadro eu só usei tinta acrílica e tinta de tecido, que preferencialmente eu tô pintando mais meus quadros com tinta de tecido. E agora que eu comecei a pintar com tinta acrílica. Tinta. Então aí eu começo a fazer o contorno de todo o rascunho, vou contornando com essa cor mais escura. Vou dando uma ajeitada nas partes que eu achei que podia ajeitar, que o dedinho podia ficar mais gordinho nas dobrinhas. E vou limpando, à medida que eu vou pegando tinta, eu também limpo um pouquinho o excesso do pincel, pra também não ficar tão carregado, pra não ficar muito grosso essa parte.
Eu usei o pincel mais fininho que eu tinha, um dos mais fininhos, né? Que depois vocês vão ver que eu vou fazer mais detalhes com outro pincel, que era um pincel redondo, de cerdas finas também. E aí eu vou contornando toda a mão. Eu quis fazer uma mão negra, né? E na outra mão eu fiz uma mão mais amareladinha, mas aí vocês vão vendo ao longo do vídeo. Aí eu já comecei a usar tinta acrílica, eu misturei 2 tons de pele, um marrom e um bege. Tinta acrílica não, tinta de tecido, da Acrylex. Aí eu vou passando por toda a mão e também em cima daquele que eu tinha colocado para fazer o contorno, eu vou passando também para ele ficar mais clarinho. Mas ainda assim ele continua destacando a diferença, o formato dos dedos, né? E eu acabei, na hora que passei tinta, deixando um pouquinho quadradinho aqueles redondinhos que eu tinha feito, sabe? Das dobrinhas do dedo. É uma coisa que eu tenho que prestar atenção e que eu poderia ter usado um pincel redondinho mais fino ainda que esses dois que eu tenho, que eu falei pra vocês que eu tenho. Vocês vão vendo conforme o vídeo que eu não determinei uma paleta de cores, eu simplesmente fui fazendo misturas e ajeitando a cor de acordo com o que eu via e ficava esteticamente mais homogêneo aos meus olhos, porque eu realmente não separei cores, quais combinariam, os tons para fazer mais claro e mais escuro, as partes sombreadas. Eu simplesmente fui colocando tinta onde eu achei que deveria. Nessa primeira mão, eu basicamente usei o bege e o marrom, tanto misturados quanto sozinhos, porque eu achei que ficaria ideal para aquilo que eu tava pensando em fazer. Basicamente, eu usei as cores camurça, que é essa que eu tô aplicando agora, esse begezinho. O marrom, é marrom mesmo o nome da tinta, que eu tô vendo aqui. Eu usei um branco também mais tarde, que vocês vão ver, pra fazer o detalhe da unha, pra dar mais profundidade. E foi um branco que o nome da cor é branco mesmo. E usei também nessa parte, acho que foram só essas 3 cores. Não sei se eu cheguei a usar um rosinha, mas se eu ver que eu usei, eu vou falar pra vocês ao longo do vídeo. Então, conforme eu vou passando o bege, eu vou espalhando ele por toda a mão, mas principalmente nas partes inferiores da mão, naquela parte que eu falei que é mais redondinha, e na parte lateral da mão, que eu achava que era um dos pontos de luz. E depois eu peguei aquele pincel mais fino que eu falei pra vocês, de cerdas redondas e finas, e acrescentei o marrom puro mesmo, aquele primeiro marrom, que a cor da tinta, o nome da cor da tinta é marrom. E fui fazendo o detalhe dos dedos, reforçando aquela parte redondinha, arrumando o que eu tinha tirado com a primeira tinta, com a primeira camada de tinta.
E fui reforçando por todo o dedo. Todos os dedos, todas as extremidades da mão, eu fui contornando com esse marrom. Que mais tarde eu vou esfumar, para ficar uniforme, não ficar aquela coisa muito marcada, porque eu queria me aproximar mais de uma mão real, mas também não tanto, porque a ideia aqui não era fazer um realismo, né? Simplesmente fazer aquela mão e pintar. Aí vocês podem ver que eu passei, conforme eu passava o marrom, eu ia passando o begezinho por cima, com o mesmo pincel e com ele ainda sujo de marrom, porque assim eu consertava as partes que eu achava que precisavam ser consertadas, onde não estava muito bem delimitado o dedo, aqueles ossinhos que vêm antes de começar o comprimento do dedo, e aí eu ia colocando o marrom. E à medida que eu colocava o marrom e não ficava tão bom quanto eu esperava, eu passava o bege. Agora eu tô passando mais marrom porque eu achei que eu apaguei um pouquinho daquela marcação que eu tinha feito e eu precisava de mais sombra no dedo. Tanto no dedo quanto aquela parte da palma da mão que tá um pouquinho fechada, tá virada para outra mão, né? Nessa hora, acho que já poderia ter parado por aí, porque eu coloquei mais bege e acabou que não ficou mais do jeito que eu esperava, eu tinha que ir consertando com marrom, mas esse tipo de coisa acontece, né? É simplesmente consertar até ficar com a cor que você tava pensando, que você tinha em mente. Você pode perceber que aí eu perdi aquelas marcações da parte de trás da mão, onde estavam todos os ossinhos dos dedos divididos, porque eu passei muito bege, coisa que eu não deveria ter feito, né? Mas tudo bem, a gente aceita, fazer o quê? E agora eu vou pintar outra mão. Então, para essa mão, eu usei primeiro um tom mais claro, que era amarelo pele, o nome da cor. Também é uma tinta para tecido da Acrylex. E depois eu fui colocando outras cores.
Eu voltei de novo agora nessa parte do vídeo e passei essa mesma cor que eu falei pra vocês na unha da mão negra. Fui passando na unha, depois eu passei um branco por cima para dar uma profundidade a mais na unha e eu passei de volta essa cor que eu tinha passado inicialmente, que é essa mesma cor que eu acabei de falar para vocês que eu passei na segunda mão. Então, eu limpei o pincel, eu limpei simplesmente com um paninho de limpeza, com uma flanelinha, não passei água e voltei a passar aquela tinta amarelo pele. Passei por todos os dedos e fui aproveitando para arrumar as coisas que eu achava necessário arrumar, os dedinhos que poderiam ter ficado um pouquinho mais redondinhos, um pouquinho mais largos e um pouquinho maiores, eu fui arrumando com essa mesma cor de tinta. E vocês podem perceber que por eu ter usado aquele lápis de um grafite mais escuro, eu acabei manchando toda a tela, mas isso eu reparei depois com uma tinta azul escura. Eu não ia pintar o fundo de azul escuro, mas depois que eu vi que estava totalmente manchado, eu decidi pintar de azul escuro, porque eu achei que cobriria com mais facilidade, eu não precisaria passar tantas camadas como se eu fosse pintar de uma cor mais clara. Nessa parte eu fui sombreando com aquele bege que eu usei também na primeira mão, porque eu achei que daria um destaque a mais para todas as dobrinhas e a separação dos dedos, e fui passando por todos os dedos, simplesmente. Então, fui colocando o bege nas partes que eu queria dar uma esfumadinha, onde contornei com marrom. O marrom que usei para contornar foi o mesmo marrom da primeira mão. E fui contornando todos os dedos, assim como fiz na primeira. E depois fui esfumando com o mesmo bege que usei para pintar a mão inteira.
Então, gente, quando fui fazer o fundo azul, como era uma cor escura, né, um azul bem escuro, ele ia conseguir tampar todo aquele borrão de grafite que fez. Também aproveitei para dar uma delimitada e uma corrigida onde os dedos ficaram tortos, onde não tinha gostado muito bem, não tinha gostado muito, né, muito bem. E fui corrigindo com azul mesmo, com a cor que eu coloquei no fundo. Então, gente, a finalização não ficou muito boa, tanto quanto esperava, mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tenham aproveitado para pintar seus quadros ou seus desenhos. E deixa seu feedback aqui embaixo. Obrigada por assistir e um beijo. Até o próximo.